O nome é Jesus, ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Muito obrigado, Sr. Mendes. Valeu, meu amigo. Valeu aí pela harmonização, né, do ambiente, da nossa casa, da nossa sala virtual. Isso aí, meu. Agradecendo já a presença de todos aí, né, sejam todos bem-vindos para mais um estudo, mais um aprendizado, né, vamos dar sequência, um planejamento de estudo das leis divinas, das leis morais, né, e hoje, nesse desmembramento das leis, nós temos a lei do trabalho. Marcos vai trazer para nós aí a reflexão, ele já está conosco, mas só que antes, né, nós vamos fazer a nossa prece inicial, e depois iniciaremos aí a palestra. Então, convido a todos a fechar os olhos, para que possamos, nesse momento de união, de encontro, de fraternidade, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade do trabalho, é o tema do nosso estudo. Agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, nosso amigo, que nos ampara, que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Agradecendo já pela visita dos amigos espirituais, benfeitores, a cada lar aqui representado, levando a paz, a harmonia, o equilíbrio, fluidificando as águas dessas casas, o lenitivo necessário para cada um. Agradecendo por todos aqueles nossos amigos benfeitores que se encontram nos hospitais, nesse trabalho grandioso, acolhendo, trazendo a esperança para todos aqueles que ali adentram. Não somente para os que ficam lá, mas para os familiares também. Agradecendo por todo o plano universal, que envolve com a sua energia, com a sua força, a cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia. Esteja conosco, Mestre amado Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, como disse, né, o nosso estudo de hoje é a lei do trabalho. Então, Jesus, né, respondeu lá em João, capítulo 5, né, Marcos, versículo 17, meu pai obra até agora e eu trabalho também. Então, vamos lá, né, Marcos? Vamos trabalhar, né? Vamos lá, vamos lá. Agora está com Inclusive, você. você acabou já de antecipar um dos meus slides. Mas vamos lá. O convite é para nós, vamos embora. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Para quem me conhece, eu continuo chamando Marcos. E queria agradecer imensamente essa oportunidade de hoje, essa reunião nossa hoje, e queria compartilhar com vocês um estudo, né, a respeito das leis do trabalho. Como o Antônio disse, a gente vai dar sequência já num trabalho que está sendo feito. Antônio, depois só me dá um ok se o slide está sendo compartilhado. E hoje nós vamos falar sobre a lei do trabalho. Todo mundo está vendo o slide aí? Tá ok? Então vamos lá. Bom, a lei do trabalho, ela está nas nossas leis morais, né?
Então, eu imagino que a maioria conheça. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 3 partes. Uma dessas partes, a terceira parte, é a respeito das leis morais. E uma das leis morais é a lei do trabalho, né? E para montar esse estudo de hoje, eu trouxe alguns livros dos quais eu me baseei. Primeiro é o Livro dos Espíritos. Lá está contida as informações primordiais da lei do trabalho, né? Que é, como eu disse, uma das leis morais. Trouxe também a Bíblia, né? Mais especificamente a tradução João Ferreira de Almeida, mas todas as traduções são excelentes. A João Ferreira de Almeida e a King James são as que eu mais tenho intimidade, mas todas são excelentes, tá? Na de hoje, especificamente, eu usei João Ferreira de Almeida. E um livro super desconhecido, chamado Respostas da Vida. É um livraço, é um livro magnânimo, mas que quase ninguém conhece. É um livro bem fora, né, do nosso café com leite dos livros, né? Mas é um livro que eu super indico, é um livro muito, muito, muito bom. É um livro fantástico, tá? Então, de forma bem resumida, para quem ainda não conhece, Livro dos Espíritos foi um livro onde Allan Kardec reuniu algumas respostas que ele teve dos espíritos e ele dividiu esse livro em capítulos. Então, o Livro dos Espíritos também é um livro fantástico, é um livro divisor de águas, é um livro que muda a vida de quem lê. É impossível você continuar a mesma pessoa depois que você lê o Livro dos Espíritos. E é um livro muito fácil, porque é um livro, como ele é dividido em capítulos, você pode ler só aquele capítulo específico que te interessa, né? Você não precisa ler o livro do começo ao fim, etc. Então você aprende muito e aprende de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito fácil, de uma forma muito leve. A Bíblia dispensa comentários, né? Se eu puder dar, se alguém me perguntar, né, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia inteira. A Bíblia realmente é um livro bem denso, é um livro com muita informação. Mas se eu puder dar uma sugestão, eu sugeriria um dos 4 evangelhos, né? Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. São 4 livros pequenos, mas ali contém toda a síntese que Jesus queria nos trazer. Então, também é outro livro super fantástico. E Respostas da Vida, do André Luiz, foi psicografado pelo Chico Xavier. Esse Respostas da Vida, o próprio nome ele já diz, né? É um livro extremamente esclarecedor. E também é um livro dividido em capítulos. Cada capítulo, turma, é uma página. Assim, um capítulo muito grande são 2 páginas, é uma folha. Nós estamos falando de 2, 3 minutos de leitura, né, para ler um capítulo inteiro. Então é um livro que eu super recomendo, é um livro muito gostoso, é muito fácil. Tem na internet, todos esses 3 livros tem de graça na internet, tá, gente? É livro fácil de achar, é livro com direitos autorais liberados. Então, informação aí na mão, e eu super recomendo, tá? E, bom, como o Antônio já adiantou, eu queria abrir com o ensinamento de Jesus, né? Em João 5, capítulo 17, Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí eu queria só fazer uma breve observação aqui. Imaginem só há quanto tempo Deus existe. No Livro dos Espíritos, a gente tem uma informação privilegiada de que ele é eterno, né? Ele antecede a criação. Toda a ideia de criação, ele já existia antes. Né? Ele não tem nem princípio nem fim. E, pessoal, ele trabalha ininterruptamente. Né? Jesus fala isso, olha, meu pai trabalha até agora. Ou seja, todo dia, toda hora, todo minuto. Deus o tempo todo está em atividade. A gente tem o hábito de imaginar Deus com o olhar humano, né? De achar que Deus é um ser, uma pessoa, que ele tem hora para comer, que ele tem hora para dormir, que ele tem hora para descansar, que ele tem hora para passear. E Jesus está mostrando, olha, todo esse exemplo que você tem de Deus aí não funciona. Não adianta medir Deus com uma régua humana. Meu pai está trabalhando até agora. E eu, como seu filho, ou seja, eu como descendente dele,
Ou eu, como seguidor do exemplo dele, também trabalho. Também me coloco a trabalhar. E, bom, comparando Deus com Jesus, agora eu queria comparar Jesus com a gente, né? O que Jesus mais precisava provar? Qual mais trabalho que Jesus precisava fazer? Né? E ainda assim, ele se colocava à disposição. E ainda assim, ele dedicava todo o tempo dele a servir a outras pessoas. E ainda assim, não precisando provar nada para ninguém, não precisando pagar dívida nenhuma, ele ainda assim se colocava a trabalhar, se colocava a se dedicar ao próximo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente vê, né, nas narrativas bíblicas o quanto Jesus era solicitado a todo momento, a todo minuto. Então, só essa breve observação que esse ensinamento de Cristo traz para a gente, né? E aí eu queria iniciar a nossa reflexão com isso, né? Com pensando, olha, Jesus não tinha dívida, não tinha que provar nada, estava aí ralando, né? Quem sou eu para me dar o luxo de botar as pernas para o ar? Mas vamos lá, turma. Lei do trabalho. A lei do trabalho é um capítulo específico do Livro dos Espíritos. Antônio, estou dando uma microfonia aí em alguém. Ok, eu acho que você... Já desliguei, tinha um aberto aí. Não, legal. E aí, dando sequência. A lei do trabalho é um capítulo específico do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Então, a lei do trabalho é uma lei moral. Dentre todas, né? É também uma lei moral. Então, com base nisso, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos que esclarecem muito bem essa questão. E eu queria refletir junto com vocês hoje, nessa oportunidade que a gente está tendo, para a gente aprender um pouco mais e a beber direto da fonte sobre essa lei do trabalho, que tão brilhantemente foi compilada nesse capítulo. E aí, para começar, Allan Kardec pergunta à espiritualidade a seguinte questão. Ele pergunta se a necessidade do trabalho é lei da natureza. Ou seja, se a necessidade do trabalho é uma lei divina, né? A gente estudou pouco tempo atrás, e quem tiver oportunidade lá no canal no YouTube da Fraternidade do Miramês, está lá, sobre a lei divina, e lá explica que a lei divina, ou a lei natural, é uma lei de Deus, né? A lei da natureza é uma lei de Deus. Então ele pergunta, olha, a necessidade do trabalho é lei de Deus, né? É uma lei natural. A gente é obrigatório, nós temos essa obrigação de trabalhar. Deus nos deu essa necessidade, né? E a resposta é o seguinte: o trabalho é lei da natureza. Ou seja, o trabalho é uma lei de Deus. O trabalho é uma lei natural. E ele conclui, na espiritualidade continua. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, quanto maior a sua necessidade, quanto maior a sua obrigação, maior tem que ser o seu trabalho. E essa é a parcela de justiça, né? Se a gente traz isso, por exemplo, à luz das reencarnações. Então, toda aquela peleja que eu tenho que passar nessa vida é uma necessidade minha, seja dessa ou da vida passada. Então, eu preciso passar por essas pelejas, eu preciso passar por essas labutas, essas lutas, né? Esse trabalho constitui uma necessidade minha. Cada um tem a sua, uns mais, outros menos. E aí é de acordo com as suas necessidades, os seus gozos, né? Então, primeiro ponto, o trabalho é lei da natureza, ou seja, é uma lei divina. Segundo ponto, essa necessidade, ela é individual, ela é de cada um. Então, a quantidade de trabalho, ela é igual à quantidade de necessidades e de gozos, tá? Então, esses primeiros pontos aí para a gente conceituar a lei do trabalho, né? Então, esse é o principal motivo por essa lei ser tão importante. Por que então trabalhar é tão necessário, é tão importante? Porque é uma lei natural, é uma lei de Deus. E a gente vai entendendo isso com o passar do estudo, né? Por que Deus nos deu essa obrigação? E aí, bom, na questão 675, Allan Kardec pergunta o seguinte: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais, né? Ou seja, por trabalho, eu só devo entender
é aquela ocupação que me gera algo material, eu faço uma coisa material e o resultado é material, né? E a resposta é não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, turma, aqui traz um ponto fantástico, um ponto assim, monumental das leis morais e da lei do trabalho, que é toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, a pergunta é, trabalho material, né? Então, aquele trabalho que eu tenho que fazer, né, de 8 a 5, que eu bato cartão, tenho uma hora de almoço, recebo vale transporte, meu salário, não sei o quê. Esse é o meu trabalho? É só isso que Deus quer de mim? Né? É esse trabalho que Deus se refere? A resposta é não. Toda ocupação útil é trabalho. O que é uma ocupação útil? O que é ser útil? Útil é aquilo que faz diferença na vida de alguém. Seja na sua própria vida ou na vida de outra pessoa. Ou na vida de várias pessoas. Então, isso é uma ocupação útil. Isso é o trabalho. Então, toda ocupação que você faz, ou que qualquer um faz, que gera algum benefício na vida de alguém, é uma ocupação útil. Tá? Então, além do seu trabalho lá, formal, bonitinho, carteira de trabalho assinada, etc, etc. Ou se é dono de empresa, ou qualquer que seja esse trabalho seu que te gera um retorno material, é uma ocupação útil? É. Então é um trabalho? Sim. E além disso, tudo que você faz a mais também é trabalho. Cuidar dos seus filhos? Trabalho. Cuidar da sua casa? Trabalho. Fazer comida? Trabalho. Fazer caridade? É trabalho. Fazer uma atividade física? É trabalho. Né? Porque, querendo ou não, você está se beneficiando, você está ajudando alguém. Então, tudo que você faz de útil é trabalho. Estudar é trabalho. Fazer oração é trabalho. Ler é trabalho. Tudo isso é uma ocupação útil. Tá, turma? Então, a toda ocupação útil se dá o nome de trabalho do ponto de vista da lei divina. E aí, a gente chega aqui na questão 676, que diz o seguinte: por que o trabalho se impõe ao homem? Né? Então, aqui é um ponto bem bacana. Por que Deus manda a gente trabalhar? Né? Porque se Deus, né, ele pode fazer tudo, ele pode prover tudo, se Deus ele é capaz de qualquer coisa, que simplesmente ele não me fez, não fez todos os seres humanos nascerem com comida infinita, né? Com água infinita, com uma casa bacana. Por quê? Por que o trabalho é imposto? Né? Será que eu não podia ficar só o dia inteiro ouvindo música? Será que eu não podia estar... Óbvio que existe um trabalho ligado à música, tá, gente? É só uma analogia. Será que eu não posso ficar o dia inteiro só de forma contemplativa, né? Só admirando a natureza, as pessoas, os relacionamentos, né? Por que Deus impõe o trabalho? E aí ele responde: por ser uma consequência da natureza corpórea. Ou seja, por ser algo que seu corpo precisa, né? E a gente já entendeu que a encarnação, o seu espírito, ele precisa de um corpo para poder evoluir espiritualmente. E esse corpo precisa de trabalho. E ele fala, olha, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco, ortogou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então vamos lá, vamos entender isso. Primeiro ele fala, é expiação e ao mesmo tempo aperfeiçoamento. Ou seja, a gente tem duas conclusões, dois benefícios que vêm a partir do trabalho. Por isso que o trabalho é uma coisa divina e tão bacana imposta por Deus. Né? Ela é uma expiação, ou seja, uma forma que eu tenho de resolver todas as minhas dívidas e é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Ou seja, além de eu pagar minhas dívidas, eu ainda consigo avançar. Eu ainda consigo me enriquecer. Né? Eu consigo ainda prosperar. Essa é a grande vantagem do trabalho. E assim como o trabalho mesmo, nosso trabalho normal, né? Nosso trabalho lá, que eu dei o exemplo lá do carteira assinada, né? Que tem o salário bonitinho, não sei o quê. É uma forma que você tem de pagar suas dívidas, né? Você deve luz, aluguel, leite do menino e etc. E é uma forma que você tem de se enriquecer, né?
Você também pode pegar aquele dinheiro, investir e etc, e trabalhar. Então, é uma expiação e um aperfeiçoamento da inteligência. A nível espiritual, agora a nível macro, mesma coisa. Eu vou expiar minhas dívidas, seja nessa encarnação ou passadas, e ainda vou me aperfeiçoar. E ainda vou me enriquecer, principalmente a nível de inteligência. E ele fala, olha, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Turma, então, percebam que o trabalho, se colocar em movimento, se colocar uma atividade útil em prol de alguém, nos faz crescer, nos faz evoluir, né? Então, a infância ela é um primeiro momento ali, a analogia que eles fazem, né? Depois da infância, você vai amadurecendo, vai aprendendo, vai crescendo, você vai se tornando adolescente, adulto e etc. Mesma coisa com o espírito. À medida que você vai evoluindo, amadurecendo, você vai crescendo, você vai deixando de estar na fase da infância espiritual. Qual é a forma disso? Qual é o caminho para isso? O trabalho. E por falar em crianças, vocês estão ouvindo minha filhinha aí, né? Mas continuando. Eles ainda trazem aqui a questão 677. Por que prover a natureza por si todas as necessidades dos animais, né? E aqui é uma pergunta bem curiosa, que aqui a gente começa a observar como que a gente enxerga o mundo e a Deus e etc. Foi perguntado o seguinte, por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades aos animais, né? Então a gente pensa assim, olha, a largata ela precisa de uma folha para comer, e ela vai lá, ela tem a folha dela, né? O animal precisa de um rio para beber água, e ele tem lá na natureza essa água para ele, tem um rio, tem um mar, né? E a gente começa a observar que a natureza está provendo essas necessidades para os animais. Então, por que para os animais tem esse bônus, né, esse benefício de ter ali a comida à mão, né? E nós não, nós temos que ralar, sofrer, suar para conseguir dali tirar o nosso sustento, né? E aí a resposta é bem brilhante. A resposta diz o seguinte: tudo na natureza trabalha. Tudo. Como tudo, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, conservação do corpo e desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Turma, essa resposta ela é muito rica. Essa resposta ela traz assim um mar de conhecimento para a gente e vamos analisá-la com calma. Primeiro ponto, tudo na natureza trabalha. Então a gente fica imaginando lá que a formiguinha ela só precisa andar ali que ela pega a comida dela. Não é bem por aí. A formiga ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, debaixo de chuva, sábado, domingo, feriado. Não tem férias, não tem 13º, não tem bônus, não tem nada. Percebam? E aí a gente começa a observar realmente, conhecer realmente como é a vida do animal, né? Como que Deus trabalha na vida dos animais. Se o animal não se esforçar e não correr atrás, ele não tem o ganha-pão dele, né? Se o leão não sair correndo atrás da zebra lá na savana, ele não tem alimento. E pronto, ele não vai cair do céu, né? Não vai chover um pedaço de carne para o leão. Ele tem que ralar, ele tem que correr, ele tem que buscar. Agora, para os animais, o trabalho ele consiste única e exclusivamente na lei da conservação, que também é uma das leis morais, né? Ou seja, o trabalho dos animais é só para se conservar, só para ele se manter vivo. Enquanto para nós, seres humanos, é duplo fim, ou seja, tem duas utilidades: se conservar, se manter vivo e evoluir espiritualmente através do pensar, através do pensamento, através da inteligência. Então ele fala, ó, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que se dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Essa foi fácil. Agora, daí que vem do trabalho, não lhes resulta progresso. Ao passo de que o homem visa duplo fim, conservação do corpo, ou seja, você precisa ralar, você precisa suar, você precisa tirar
do seu suor, o seu pão, o seu sustento, e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Ou seja, trabalhando, você vai estar sempre executando, você vai estar sempre exercitando o seu cérebro e a sua capacidade de pensamento. Logo, a sua inteligência, a sua sabedoria, os seus pensamentos, eles vão sendo exercitados, vão sendo trabalhados. É como se o trabalho fosse para a sua mente o que a academia é para o seu corpo. Entenderam? Então, trabalhar é exercitar a mente. É por isso que é importante todos nós trabalharmos o tempo todo. Sempre que a gente puder, das formas mais variadas que a gente puder. E aí fala, ó, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. E aqui vem um pulo do gato, turma. O eleva assim, acima de si mesmo. Percebam. Vocês, com isso a gente começa a perceber que a gente trabalha para algo maior. A gente não trabalha só para a gente. A gente não trabalha só para o nosso umbigo, só para encher a nossa barriga, né? Então imagina, você está lá na empresa, você é empregado numa empresa, aí você trabalha e fala assim, ó, hoje eu já consegui aqui o dinheiro que eu preciso para o meu almoço, para minha janta, e vou encerrar por aqui, vou embora. Já imaginaram se fosse assim? Né? Não, turma. A gente trabalha para algo muito maior do que a gente. A gente trabalha para o universo inteiro. Tudo que você faz gera reflexo em todo mundo ao seu redor. E esse reflexo vai gerar outros reflexos, e isso se expande a toda a criação divina. Então, tudo que você faz de útil, tudo que você faz de benefício para alguém, é maior ainda do que você. Está além do que você consegue pensar. É por isso é tão importante esse trabalho, essa ocupação útil, né? Porque quando a gente fala trabalho, a gente pensa muito no trabalho lá da empresa, e não é só aquilo. Por isso que eu quero bater bastante nessa tecla. É toda ocupação útil. Então, uma oração que você faz, pensando positivamente em alguém, isso é trabalho. E isso vai gerar um mar de consequências positivas. Então, isso vai ajudar a pessoa que está recebendo a oração, isso vai ajudar os espíritos que estão perto de você te observando, né? Inclusive, às vezes, até algum obsessor e etc. Isso vai ajudá-lo, isso vai influenciá-lo. Isso vai ajudar o espírito que vai se deslocar para tentar ajudar a pessoa pela qual você pediu oração. Percebam? E isso começa uma cadeia de reflexos intermináveis. Uma vez esses espíritos também vão se colocar em benefício de outros e outros e outros. Então, isso é elevar acima de si. Você não trabalha só para o seu umbigo, você trabalha para o mundo ao seu redor. Tudo que você faz gera consequências ao mundo ao seu redor. Então, que você seja útil, que você faça benefício na vida dos outros, para que tudo que você faça gere consequências úteis, gere consequências de benefício. E, seguindo, questão 679. Obviamente, turma, eu pulei algumas aqui para dar mais fluidez ao nosso estudo. Mas eu aconselho todo mundo a ler, tá? Todas as questões, nós estamos falando aí de 3 páginas e meia, de 2 páginas e meia do Livro dos Espíritos. É uma leitura super simples, super rápida, tá? E sempre que precisarem, eu sei que esse vídeo aqui vai estar no YouTube, então vocês podem voltar aqui, revisitar e, junto com isso, entender e aprender. Mas vamos lá. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Turma, vamos lá. Vamos entender a pergunta primeiro. Imagina uma pessoa que tem dinheiro suficiente para não precisar trabalhar, né? Então ele tem as contas pagas, o dinheiro que ele tem vai dar para pagar o aluguel dele o resto da vida dele, vai dar para ele comprar comida para o resto da vida dele, vai dar para sustentar as pessoas que dependem dele o resto da vida delas. Então vamos imaginar assim. Essa pessoa está isenta de trabalhar, né? Ela já tem bens, né? Ela vai conseguir gerar o quê? Né? E a resposta é perfeita. A resposta do Livro dos Espíritos. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha. Nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. E ele continua. Aquele a quem Deus
facultou a posse de bens o suficiente a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do rosto. Mas tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento de que lhe foi feito. Turma, essa resposta aqui ela é complexa e ela leva um pouco de tempo, um pouco de reflexão para a gente assimilar ela bem, tá? Então vou pedir a atenção de todo mundo agora. Resposta: do trabalho material? Talvez. Ou seja, provavelmente, se a pessoa tem bens mesmo que garantem ela a existência, né, uma tranquilidade financeira, digamos assim, bacana. Então talvez ela não precisa realmente fazer um trabalho material. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Ou seja, a pessoa ela tem que ser útil de alguma forma. Né? Por mais que ela não precise trabalhar lá na empresa, com salário bonitinho, etc., ela tem que ser útil de alguma forma. Às vezes é ela mesma criando a empresa dela. Ou às vezes é ela dedicando o tempo dela a outras atividades. Né? Não é só ficar na televisão ali assistindo novela e Big Brother. Né? É se ocupando de uma forma útil. É se ocupando de uma forma a levar benefício para alguém. Então a obrigação de ser útil ela está além da obrigação material. E aí, aqui ainda dá o detalhe, ó, conforme os meios que disponha. Ou seja, todos esses bens que você tem são os meios que você dispõe. Ou seja, você precisa ser útil com eles. Você precisa trazer uma utilidade para as pessoas com isso também. Não é só com o seu trabalho físico, não é só com o seu trabalho... tem o seu trabalho mental e tem todos os recursos que você tem. Seja seu tempo, sua saúde, sua disposição, sua inteligência, sua sabedoria, seu carinho, seu amor, seu afeto, seu dinheiro, seu carro, seu espaço. Percebam? Isso tudo são ferramentas que você tem para ser útil para o próximo, para ser útil para Deus. E ele fala, ó, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Então, eu preciso me colocar em movimento, eu preciso me colocar em utilidade, porque isso vai gerar aperfeiçoamento da minha inteligência. Mesmo que eu não precise, eu preciso me colocar à disposição de aperfeiçoar a inteligência dos outros. Ah, Marcos, mas é para eu ser professor? Talvez. Mas existem outras formas de você também melhorar a inteligência dos outros. E a principal, no meu ver, é o exemplo. O exemplo que você pratica, ele reverbera a todo mundo ao seu redor. Então, quando você chega num orfanato, vai lá brincar com as crianças, vai lá ensinar o alfabeto para as crianças, vai lá fazer qualquer atividade que seja, as crianças ali estão te vendo. Elas vão querer ser igual a você quando elas crescerem. Você está sendo um exemplo para elas. Você está dando a oportunidade de aperfeiçoar a inteligência delas. Você está trazendo conhecimento de um mundo novo. Existem pessoas fora desse orfanato que se preocupam comigo, que se preocupam com os meus amigos. E eu quero... vai ser um exemplo para essas crianças. E isso em todos os níveis. E isso em todos os lugares. Né? Eu estou dando o exemplo da criança, do orfanato, que é o exemplo mais fácil. Mas isso é tudo que você faz de benefício para alguém. Tudo que você faz, você gera exemplo, você leva pessoas a se melhorarem. Inclusive a inteligência delas. Então imagina uma pessoa que você ajudou. Qualquer pessoa, pensa aí na sua memória uma pessoa que você ajudou. Seja recentemente ou antigamente, não importa. Você ajudou essa pessoa, você melhorou a vida dessa pessoa de alguma maneira, você trouxe algum benefício para a vida dessa pessoa. Essa pessoa está tendo a inteligência dela aperfeiçoada por você. Aquela memória vai trazer benefício para a sabedoria, para a inteligência, para a forma de pensar dessa pessoa. Aquele exemplo que você deu, tudo isso vai fazer diferença. Então, tornar-se útil, né? Usando os recursos que você tem, turma, é nossa obrigação. Mesmo que você não precise trabalhar. Trabalhar de bater carteira, não precisa trabalhar para ter dinheiro para pagar suas contas. Mesmo que você seja isento disso. E aqui, ele traz mais, ó. Aquele a quem Deus facultou posse de bens, percebam aqui, esses bens não são seus. Deus te emprestou durante um período que você está aqui na Terra. Né? Ele te emprestou um corpo, ele te emprestou um lar, ele te emprestou bens. Isso é um empréstimo.
E aí a gente lembra lá da parábola do trabalhador fiel, né? Que Jesus dá o exemplo do senhor que chama os seus empregados e fala, ó, para você eu dou 5 talentos, vou viajar, quero que você cuida deles. Para você eu dou 3, para você eu dou 1. Né? Aí ele viaja, quando ele volta, o que ele deu 5 multiplicou e deu 10, aí ele vai e abençoa aquela pessoa. O que ele deu 3 multiplicou e trouxe 6, ele vai e abençoa aquela pessoa. E aquele que ele deu 1, aquele ele guardou, ele enterrou aquele talento. Aí Deus fala, ó, o Senhor fala, olha, você não agiu conforme eu estava esperando. Né? Você não multiplicou esse bem que eu te dei. E Deus faz isso. Então, aquele a quem Deus faculdou posses de bens suficientes, ou seja, a quem deu Deus esses talentos para lhe garantir a existência, né? Vamos pegar o exemplo de dinheiro, que é mais fácil, o exemplo mais fácil, né? A quem Deus deu bem suficiente para ele não precisar de dinheiro para existir, por exemplo, precisar de dinheiro para pôr pão na mesa, né? Não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do rosto. Ou seja, ele já tem dinheiro, ele não precisa de suar para ter dinheiro para comprar o pão. Né? Ele já tem dinheiro para comprar pão, não precisa suar. Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil a seus semelhantes. Ou seja, quanto mais ferramentas você tem, maior a sua obrigação. Tá? Vamos dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que Deus só te deu um martelo. Então, com esse martelo, tudo que você vai conseguir fazer é o quê? Pregar ou tirar o prego. Ou, às vezes, você vai conseguir fazer um suporte ou uma alavanca. Agora, imagina para quem Deus deu uma oficina inteira. Né? Com serrote, com furadeira, com parafusadeira, com tudo isso. Então, esse consegue fazer um trabalho muito maior. Concorda comigo? Então, a quem Deus faculdou posses de bens suficientes para lhe garantir a existência, tá certo, não precisa ralar para se alimentar. Mas tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Então, quanto mais ferramentas Deus te deu, maior a sua obrigação de ser útil. Tá? O dinheiro é o exemplo mais fácil, mas Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência. Então, vamos lá, quanto mais inteligente você é, maior a sua obrigação. Quanto mais sábio, maior a sua obrigação. Quanto maior a sua capacidade de falar em público, por exemplo, né? O exemplo dos palestrantes, maior a sua obrigação. Quanto maior é o seu talento em comida, em culinária, quanto você é o melhor cozinheiro de sua família, do seu bairro, do país, maior a sua obrigação. Ou seja, são esses talentos que Deus nos dá, são ferramentas que Ele nos dá para a gente ser útil aos nossos semelhantes. Quanto mais ferramentas, maior a sua obrigação de ser útil. E ainda fala, ó, quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona um adiantamento que lhe é feito. Então, uma pessoa que tem muitas ferramentas, ela consegue praticar um bem muito maior. Ou consegue praticar o bem para mais pessoas. Né? E aí é cada um com o seu talento, cada um com a sua capacidade. Eu dou o exemplo do dinheiro porque ele é um exemplo fácil. Mas qual que é o seu talento? O que você consegue fazer que para você chega a ser fácil, mas para os outros é muito difícil? Esse é o seu talento, essa é a sua missão. É para isso que você está aqui. Então comece a se descobrir. Essa questão ela é uma questão altamente intrínseca. É uma questão 100% ligada ao seu autoconhecimento. Você precisa começar a se conhecer. Quais são os talentos que Deus te deu? Né? E para quem ainda não achou, turma, realmente é difícil, leva tempo. E quanto mais cedo você começar a procurar o motivo de você estar aqui, qual que é a sua grande utilidade nesse conjunto da obra, melhor para você. Quanto mais cedo você descobrir, mais feliz você vai ser quando você faz isso. Eu, particularmente, amo palestrar. Amo estar aqui falando. Amo estar aqui expondo. Amo passar horas e horas estudando, igual um maluco, e vindo aqui para trazer ali 12, 15 horas de estudo em 1 hora. Mas isso é o que eu amo fazer. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando, por exemplo, Mira mesmo me chama para vir cá. Eu já tive essa oportunidade de relatar isso algumas outras vezes. É uma das capacidades que eu tenho. Né? E, lógico, existem outras, e todos vocês, cada um tem uma. Cada um tem várias, na verdade. Várias e várias, várias. Né? Então, descubra qual que é a sua. Descubra o que te faz, o que te move, o que te faz feliz. E, cara, pega isso e se dedica. Se dedica, se esforça nisso. Se busque isso. Né? Marcos, mas eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Beleza, faz isso só hora vaga.
né? Hoje eu estou aqui, hoje eu já encerrei meu dia, trabalhei, meu expediente e tal, e vim cá dar palestra. Então, a gente tem isso, né? Campanha do quilo, campanha do pãozinho, feira do livro, visitar um orfanato, fazer trabalho de caridade, fazer uma vaquinha online, agora que a gente está em pandemia, né? Buscar métodos e formas de ajudar, né? Então, cada um tem um talento que Deus deu, e é nossa obrigação pegar esse talento e transformar ele em uma coisa útil ao nosso semelhante. É basicamente isso que essa questão traz. E seguindo, questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Né? Essa pergunta, a resposta é simples, mas a prática dela, a gente não vê ela com tanta facilidade assim. Né? A gente não vê ela com tanta normalidade. Pergunta, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os pais? A resposta é certamente. Né? É quase cômico, né, a obviedade. Mas ele traz assim, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e o amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Turma, esse livro foi escrito em 1857, hein? 1857, século XIX. Quanto tempo faz? Mas vamos lá. Então vamos lá. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os filhos. Então vamos imaginar a situação. Você tem um filho pequeno, você precisa trabalhar para esse filho. Você precisa dar comida, você precisa dar banho, você precisa ensinar a andar, você precisa ensinar a comer, você precisa ensinar a falar, e você precisa se dedicar a esse filho. E o inverso também é verdadeiro. Vai chegar um ponto em que você vai precisar trabalhar para os seus pais. E isso é natural, isso é lei da natureza. Né? Vai chegar um ponto em que seus pais vão precisar de você e você vai ter que estar lá. Né? Isso é uma obrigação sua. E aí ele dá o exemplo, ó, foi por isso que Deus fez o amor filial, né? E o amor paterno, ou seja, o amor dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Fez disso uma coisa natural. Ou seja, isso é uma coisa que acontece, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Isso divinamente vai acontecer. Que uma vez que existe esse amor, vai existir essa dedicação. Percebam? Então, uma vez que você tem amor pelos seus filhos, você vai se dedicar a eles. Uma vez que você tem amor pelos seus pais, você vai se dedicar a eles. Uma vez que seus filhos têm amor a você, eles vão se dedicar a você. Entenderam? Tem um experimento chamado a Utopia dos Ratos. Eu vou brevemente falar sobre ele aqui. É um experimento onde os cientistas montam uma colônia de ratos. E nessa colônia, se tem tudo com abundância. Se tem água com abundância, se tem comida com abundância, se tem abrigo com abundância, não tem predador. Não, é um laboratório, né? É uma colônia feita dentro de um laboratório. Então não tem predadores, não tem doenças, todos os ratos são monitorados e etc. Os animais, eles chegam a um ponto de abandonarem as crias. Essa comunidade de ratos, essa colônia de ratos, ela sempre falia, ela sempre morria, ela sempre se extinguia. Porque chegava num ponto que os ratos, eles tinham tanta comida tão fácil que eles nem se importavam com a cria. Né? Eles tinham uma reprodução muito fácil, eles tinham tudo à mão, que não existia esse amor para com a cria e nem para com os pais. E eles começaram a morrer porque os ratos pararam de se dedicar aos filhotes. E essa colônia se extinguiu, ela entrou em extinção. Esse experimento foi repetido algumas vezes, os resultados eram sempre invariavelmente os mesmos. Então, esse amor que a gente sente é isso. É uma forma que Deus tem de nos falar, olha, um tem obrigação para com o outro. Tranquilo, turma? Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? Ou seja, pergunta, sendo uma necessidade, o repouso, ele precisa acontecer. Né? Você não consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Você precisa repousar. É natural que isso aconteça. Né?
Então, depois de um dia que você trabalhou, da hora que você acordou até não aguentar mais de sono, é interessante que você deite e durme? É. Ou será que eu tinha que estar trabalhando também esse horário? Não. E a resposta? Eu estou antecipando. E a resposta, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, sinto, o repouso, ele também faz parte dessa lei. O repouso, ele também está previsto nessa lei, né? Da mesma forma que você precisa trabalhar, o repouso também está ok. O repouso também, ele precisa existir, né? E que mostra o porquê que precisa existir o repouso, né? Por que Deus simplesmente não fez um monte de máquina que trabalha, né? 24 horas. O repouso, ele vai servir para a reparação das forças do corpo, ou seja, ele vai servir para a matéria, e também vai servir para dar liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Percebam. Então, imagine a situação. Estou trabalhando aqui o dia inteiro, trabalhando, etc, trabalhando. Agora eu preciso descansar, preciso dar uma relaxada, preciso respirar, né? Preciso me alimentar, preciso tomar um banho, preciso dormir, preciso ter uma boa noite de sono, inclusive. Isso vai reparar meu corpo, isso né? Isso isso é límpido para nós, né? A gente aprende isso no fundamental. Mas isso também vai ajudar a nossa inteligência. A nossa inteligência como faculdade de pensar. Ou seja, a nossa inteligência como uma faculdade que Deus deu ao nosso espírito. Essa liberdade que a inteligência vai ter, ela nos ajuda a nos elevar acima da matéria. E aí eu vou dar alguns exemplos bem fáceis para você. Primeiro, os sonhos, né? Não sei vocês, mas eu particularmente aprendo muito com os sonhos. Os sonhos, eles ajudam a nossa mente a organizar ideias. Se a gente começa a observar os sonhos como trabalho também, né, os desdobramentos e etc., a gente vê trabalhos mediúnicos gigantescos que acontecem durante o sonho. Essa liberdade da inteligência, essa liberdade do espírito, né, sendo a inteligência uma faculdade, uma capacidade do espírito. No repouso, o seu espírito ele vai ficar livre, ele vai ter contato, ele vai ficar criativo, ele vai ficar inventivo, ele vai ficar dinâmico, ele vai ficar mais sábio, ele vai absorver melhor as informações. Então, é por isso interessante o repouso. E aí eu vou dar outros exemplos. Quem estuda muito, os concurseiros principalmente, sabem que para as memórias recentes ficarem memórias antigas, ou seja, para você gravar dentro da sua mente uma informação, você precisa dormir. Você precisa de repouso. Então, tudo aquilo que você aprende durante o seu dia, é durante o seu sono que aquilo vai ficar interiorizado. É durante o seu sono que aquilo vai ficar gravado na sua mente. Então, é essa elevação da inteligência acima da matéria. E aí eu vou dar um outro exemplo meu, tá? Às vezes eu estou muito empacado em alguma coisa que está exigindo muito de mim, e eu imagino que isso já deva ter acontecido com vocês, que você empaca e não consegue avançar. Seja no seu trabalho, seja em qualquer atividade que você estiver fazendo. Você empaca ali e não consegue ir para frente, né? E eu vou dar um exemplo dessa palestra que eu estava fazendo, essa palestra de hoje, né, além do trabalho. Eu sentei para fazer ela e trouxe todos os materiais, os livros, etc. E comecei a ler. Li tudo, pesquisei tudo, é o meu método, tá? E elaborei tudo. Aí, na hora que eu trouxe todas aquelas informações, estava tudo na minha frente, tudo na mesa, assim, à minha disposição. Eu não conseguia, de forma lógica, amarrar aqueles ensinamentos que eu queria trazer para vocês hoje. Mas eu não conseguia, turma. Sabe quando você se esforça e não sai do lugar? Não sai. Eu fiquei ali martelando, e nada vinha. Nada que eu pensava fazia sentido, nenhum encaixe que eu conseguia. Eu não consegui montar o quebra-cabeça que eu tinha trazido ali durante o meu estudo. E sempre que eu faço isso, o que eu faço? Eu vou tomar um banho. É impressionante comigo, a minha técnica, tá? Como é que funciona comigo, eu imagino que vocês deva acontecer algo parecido. Eu sempre, quando estou nessa situação, eu vou tomar um banho. É impressionante as ideias que me vêm à cabeça quando eu estou tomando banho. É impressionante. Eu já vou tomar banho, eu já levo meu celular. Porque às vezes no meio do banho eu tenho que parar e mandar um áudio para mim mesmo para eu não perder o fio do raciocínio. Eu preciso anotar ali em algum lugar, nem que seja no vapor, no vidro ali, para não perder o raciocínio. E
batata. Com essa palestra de hoje que eu estou apresentando para vocês, eu fiz exatamente isso. Levantei, fui tomar banho. No banho, relaxado lá, tranquilão, tudo me fez, tudo encaixou na minha mente. Né? A espiritualidade agiu ali no momento que minha inteligência teve liberdade, né? Na hora que minha mente ficou livre, meu espírito ficou livre, consegui me conectar e a espiritualidade trouxe a inspiração e aí pronto. Como se fosse mágica, estava tudo alinhado dentro da minha cabeça. Corri, anotei no celular para não esquecer. Cheguei na frente do computador, sentei e escrevi tudo. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de como esse repouso ele é interessante para essa liberdade do espírito. Tá? E continuando. Questão 683. Turma, aqui a coisa fica muito séria. Qual o limite do trabalho? Né? Até onde eu tenho que trabalhar? Qual que é o limite? Né? Até onde eu tenho que me esforçar? E a resposta? O limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, turma, qual que é o limite do trabalho? O das forças. Enquanto você tiver força, você tem que ser útil. Enquanto você tiver alguma capacidade, alguma energia, algum recurso, você tem que usar isso para se tornar útil, para gerar benefício para alguém. Então, o limite do seu trabalho é o limite de suas forças. Ah, Marcos, mas eu cheguei em casa morto, eu já deitei no sofá que eu não aguentei nem chegar na cama, e eu vou dormir com a roupa que eu tô, não vou nem tomar banho, tão cansado que eu tô. Cara, você aguenta fazer uma oração? Você aguenta ali? Fala assim, meu Deus, ajuda quem está precisando, amém? Você consegue fazer isso? Isso eu consigo. Então pronto. Você ainda está sendo útil. Você ainda está usando o pouco de força que ainda te tem para ser útil. E esse é o limite do trabalho. E aí é interessante essa pontuação, porque a gente acha que o nosso trabalho é aquele ali, né? De segunda a sexta até às 8, né? Sábado, domingo, perna pro ar. Não, cara. Não é por aí. Você tem que ser útil enquanto você tem força. É sábado, é domingo, é feriado, é férias, é viagem com a família, não sei o quê. Você tem que ser útil. De alguma forma você tem que ser útil. Né? Não, Marcos, viajei com a minha família para descansar. Bacana. Então, durante essa viagem, já que você não vai fazer outros trabalhos, você dedique à sua família. Seja inteiramente dedicado a ela. Seja você fruto do benefício dela. Seja você útil a ela, a sua família, ou o que quer que seja. Entenderam? Então, o limite do trabalho é o limite das forças. Não tem sábado, não tem domingo, não tem sabá, não tem feriado, não tem férias. Enquanto você tiver força. Esse é o limite do seu trabalho. Lembrando que trabalho é uma ocupação útil, tá? Questão 684. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? E aqui, exemplos 1000, né? Então vamos pegar o exemplo mais fácil, que é da escravatura. Né? O que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Percebam. Isso é uma das piores ações. Resposta dos espíritos, hein? Todo aquele que tem poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ou seja, todo excesso de trabalho que quem tem algum poder impõe, ele está transgredindo de alguma forma a lei de Deus. Entenda, isso aqui não é proibição de hora extra, isso aqui não é, pelo contrário, o trabalho é o limite das forças. Só que quem manda não pode impor um trabalho em excesso, né? Então a pessoa chegou no limite dela, ela precisa descansar, ela precisa repousar, ela precisa recuperar as forças, a energia. Aí você vai e arranca isso dela, você ainda impõe mais trabalho a ela, você ainda exige mais dedicação dela, mais esforço dela. Turma, a gente tem responsabilidade sobre isso. Então quem quer que seja que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho. Então perceba, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que coisas como escravatura são abomináveis, né? São assim, e ainda hoje a gente vê isso, tá, turma? A gente vê de vez em quando aí eles estouram uma mina de carvão com trabalho análogo à escravidão,
né? Há pouco tempo a gente teve uma reportagem aí de uma senhora que vivia em cárcere privado de uma família que impunha excesso de trabalho nela, que também era análogo à escravidão. Turma, tô falando disso 2021, tá? Não tô falando de 1500, não. Tô falando 2021. Percebam, isso ainda ocorre. Em vários graus, em vários níveis, esses exemplos que eu dei são os mais caricatos, mas é interessante a gente analisar isso a fundo, caso a caso, pessoa a pessoa. Tá? A gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter esse ponto de vista. E continuando. Oi? Nós estamos aqui já por 10 minutos para o encerramento. É o momento nosso de responder as perguntas, né, que houver, mas até o momento nós não tivemos perguntas, tivemos 2 comentários. Eu acho que a turma está dormindo, hein? Aí você pode continuar, se chegar alguma pergunta aqui, eu te interrompo, tá bom? Perfeito, combinado, só me chamar. Então vamos lá. E turma, fica à vontade para perguntar, para questionar, tá? Eu estou aqui justamente para isso, eu estou 100% à disposição. E aí, continuando, questão 685. Tem o homem direito de repousar na velhice? Essa também parece ser bem óbvia, né? A resposta é sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ou seja, não é só aposentadoria não, tá, gente? Eu estou explicando aqui repouso mesmo. A gente tem uma visão de aposentadoria, de INSS muito, muito limitada, tá? Tem o homem direito de repousar. O homem, né, no sentido antropomórfico, né? Então, no sentido amplo, né, da humanidade. O ser humano tem o direito de repousar na velhice? Sim. E óbvio, né? E que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ou seja, às vezes ele não tem força física, mas ele tem alguma força mental ali, então ele consegue ainda ser útil, né? Seja ensinando, seja aprendendo, seja se doando, seja cantando, seja louvando, seja visitando, seja fazendo o que for, tá? Ele tem que procurar, todo mundo tem que procurar uma forma de ser útil. Quanto menos forças físicas a gente tiver, a gente tem que buscar, dentro das nossas limitações, ser útil de alguma forma. Mas óbvio que o repouso, ele é direito, tá? Ele está dentro da lei. Mas, aí eles fazem uma segunda pergunta. Mas há de fazer o velho que precisa trabalhar... mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então aqui, vamos pegar um exemplo clássico, tá? Imagina um senhor ou uma senhora de idade que não tem nem força para trabalhar e nem dinheiro para sobreviver, para se manter, né? Ela não tem ali uma renda, não tem ali né? Como é que fica a situação dessa pessoa? E a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei da caridade. Turma, eu sei que existem pessoas que gostam de polemizar essa questão, apesar de eu achar ela tão óbvia e tão simples, né? Então vamos lá. O forte deve trabalhar para o fraco. Ponto. Não tem margem para interpretação. Você tem força e esse aqui não tem. Esse aqui está precisando, você trabalha para ele. Acabou. O seu trabalho tem que ser o suficiente para você e para o próximo. Você tem que ser útil. Você tem que levar benefício na vida de alguém. Não tendo este família, né, porque anteriormente a gente entendeu que os filhos devem trabalhar para os pais. Né, e aqui ele fala família, obviamente família não é só pai e filho, etc. A gente entende que família é amplo. Mas imaginando uma situação hipotética que essa pessoa não tem família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Outro ponto, ponto final ali, não tem vírgula, não tem interpretação, não tem... ponto. A sociedade deve fazer as vezes dessa. É a lei da caridade. Isso é ser útil. Na verdade, não tem como mais ser útil do que isso. Uma pessoa que está com fome, e você tem como dar de comer para ela, acabou o papo. Acabou o papo. Isso é caridade. Isso é a forma mais... Isso é o ápice de você ser útil. Você fazer diferença na vida de alguém.
Então, turma, a questão 685, ela traz esse ponto. Imagino que a maioria de vocês tenha isso muito claro, mas eu fiz questão de enfatizar isso porque não muito raro a gente vê pessoas ignorando o outro ser humano, né? Vê pessoas até desprezando que o outro seja um ser humano. Ela precisa desqualificar a outra pessoa como humana para achar que ela tem direito de não fazer nada. Né? E aqui a espiritualidade está nos ensinando que a gente, além de tudo, tem obrigações, né? A gente tem dever para isso. E aí, turma, eu queria encerrar aqui com um texto, né? Na verdade, um trecho de um texto do André Luiz, no livro Respostas da Vida, do Chico Xavier. Que André Luiz fala o seguinte: o sucesso quase sempre se forma por uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Então, turma, aqui é uma reflexão que eu trago, que eu gostaria que vocês levassem para o dia a dia de vocês. O sucesso, ou seja, ter atingido, ter concluído o que quer que seja que você busque na sua vida, tá? O sucesso que você está buscando em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja amorosa, seja espiritual, seja física, seja corporal, seja mental, seja familiar, qualquer que seja o sucesso que você está buscando, ele é formado por uma parte de ideia, uma parte de ideal, ou seja, uma parte disso é o seu objetivo, e 99 partes de suor na ação que o realiza, de trabalho, de obrigação, de atividade útil. Então, 1% é o seu objetivo. E para você chegar nele, 99% é trabalho. O seu sucesso vai ser com 99% de trabalho, de esforço, de dedicação. E seja em qualquer área que você for buscar, você consegue. Não é eu que estou falando isso. André Luiz atrás do Chico. 99 partes, 99% é suor na ação. Ou seja, você tem que estar em atividade, você tem que estar movimentando, você tem que estar suando. Né? Eu, inclusive, trouxe uma toalhinha hoje, porque suar é uma coisa que eu tenho sobrando no meu corpo. Então, é trabalho, é atividade, é ação. Não é letargia, não é inércia, não é ficar parado. É atividade, é movimento. Então, seja o que for, o sucesso que você esteja procurando, evolução espiritual, caridade, qualquer que seja o sucesso que você estiver procurando, 99% desse sucesso é composto do seu suor na ação daquilo que você busca. Então, turma, eu queria agradecer imensamente. Hoje, Antônio, terminando dentro do horário, da última vez eu excedi 3 minutos, né? Sensacional. Queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a todo mundo que está me ouvindo, agradecer a todo mundo que está aqui dando um pouquinho do seu tempo para fazer parte dessa reflexão comunitária nossa. Queria agradecer imensamente a oportunidade e a Casa do Miramês. Dizer que vocês estão me deixando muito feliz. Eu amo fazer parte disso. Então eu agradeço. A vocês eu devo parte da minha felicidade do dia de hoje. Valeu, Marcos. Muito obrigado aí, viu, pela presença, por trazer para nós aí as palavras aí dentro da doutrina espírita, né? Nos incentivando, e eu vou continuar trabalhando. Sempre. Te agradeço aí pelas palavras, viu? Eu queria colocar, né, Márcio? Quem que não já ouviu essa palavra, né? Quando criança, né, os pais falando para a gente, vai caçar um serviço, menino, vai trabalhar. O que ele quis dizer, né? Vai ser útil, né? Vai fazer alguma coisa boa. Exato. É muito importante essa questão do trabalho mesmo, né? Para nós aí no nosso crescimento espiritual, né? Então, chegamos aí no momento final. Vou convidar aí o Sr. Mendes para fazer a música para nós. E em seguida, Sr. Mendes, por favor, a prece final. Pois não. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de voz
vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao irmão Miramês, a equipe do plano espiritual que nos apoia e nos sustenta. Agradecemos ao irmão Marcos e a todos presentes na formação desse círculo de amor e de paz, de tranquilidade, pelos ensinamentos trazidos hoje, que possam permanecer no nosso coração e possam fazer parte da nossa caminhada, da nossa mudança, da nossa forma de pensar. Que Jesus possa nos abençoar a todos, fluidificar as águas que estão em cada um dos lares, olhar por cada um dos familiares representados aqui nessa sala de reunião, que todos possam receber muita paz, luz e serenidade, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, São Mendes. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos. E até a próxima semana, até quarta-feira, viu, pessoal? Mesmo horário. Uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu, Marcos.